O grito ecoou pela casa silenciosa de Muskogee, Oklahoma, às 3h47 da madrugada. Cindy Hammonds saltou da cama, o coração disparado, correndo pelo corredor até o quarto do filho de 4 anos. Encontrou Ryan sentado na cama, lágrimas escorrendo pelo rosto rechonchudo, as mãos pequenas, agarrando os lençóis com força desesperada. "Mamãe", soluçou ele, a voz trêmula de uma dor que parecia antiga demais para suas palavras infantis. "Eu quero ir para casa. Por favor, me leva para casa." "Bebê, você está em casa", sussurrou Cindy, sentando-se na beirada da cama e puxando-o para um abraço. "Você está seguro aqui comigo e com o papai." "Não." Ryan se afastou, os olhos azuis brilhando com uma urgência que ela nunca havia visto antes. "Não é minha casa de verdade. Minha casa tem palmeiras grandes e carros diferentes. E tem pessoas que trabalham comigo no prédio alto." Cindy sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ryan nunca havia saído de Oklahoma. Nunca havia visto palmeiras de verdade, exceto em fotos ocasionais. E que criança de 4 anos falava sobre pessoas que trabalham comigo? "Que pessoas, querido?" perguntou ela, tentando manter a voz calma. "Os atores", disse Ryan com naturalidade, como se fosse óbvio. "Eu cuidava deles, arranjava trabalho para eles nos filmes, mas agora eles não me reconhecem mais." O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo tic-tac do relógio no corredor. Cindy olhou para aquele menininho. Cabelos loiros desalinhados, pijama do Superman, brinquedos espalhados pelo chão, e tentou processar palavras que não faziam sentido algum. Mas havia algo nos olhos de Ryan, uma melancolia profunda que não pertencia a uma criança de 4 anos. Era como se por um momento ela estivesse olhando para alguém muito mais velho preso no corpo de seu filho. "Antes de continuarmos, se você, assim como eu, gosta de casos reais de reencarnação que desafiam a ciência, inscreva-se agora para não perder os próximos capítulos. E me diga nos comentários de qual país você assiste. Eu sempre leio." 2 semanas depois, a cozinha dos Hammonds havia se tornado um campo de batalha silencioso entre a realidade e o impossível. Kevin Hammonds, um homem prático que trabalhava como policial, observava a esposa servir o café da manhã com movimentos mecânicos. "Ele teve outro episódio ontem", murmurou Cindy, evitando o olhar do marido. "Disse que sente falta de dirigir seu carro conversível verde em Hollywood." Kevin suspirou pesadamente, mexendo o açúcar no café com mais força que o necessário. "Cindy, ele tem 4 anos. Provavelmente viu algum filme na TV da vizinha ou..." "Kevin, ele nunca assistiu filmes antigos", explodiu ela, a tensão acumulada finalmente transbordando. "Você sabe que controlamos tudo que ele vê. Desenhos infantis, nada mais." Naquele momento, Ryan apareceu na cozinha, cabelos ainda bagunçados do sono, arrastando seu ursinho de pelúcia. Mas seus olhos tinham aquela expressão distante novamente. "Bom dia, mamãe", disse ele. Depois se virou para Kevin com uma formalidade estranha. "Bom dia, senhor." Kevin franziu a testa. Ryan nunca o chamava de senhor. "Ryan, eu sou seu papai, lembra?", disse ele, tentando manter o tom leve. O menino o encarou com uma expressão confusa, como se estivesse processando informações conflitantes em sua mente pequena. "Eu sei", disse finalmente, "mas às vezes eu esqueço. Às vezes eu lembro de outro papai. Ele era mais velho e usava ternos bonitos." Cindy deixou cair a xícara de café. O barulho da porcelana, se estilhaçando no chão, ecoou pela cozinha, mas ninguém se moveu para limpar. "Que outro papai, Ryan?", perguntou Kevin, sua voz de policial emergindo instintivamente. "Meu papai de antes", respondeu Ryan, simplesmente pegando uma torrada. "Antes de eu nascer aqui com vocês." O casal trocou um olhar carregado de medo. Aquilo estava indo longe demais para ser apenas imaginação infantil.
Dr. Jim Tucker ajustou os óculos enquanto lia o e-mail pela terceira vez em seu escritório na Universidade de Virgínia. Como sucessor do lendário Dr. Ian Stevenson na divisão de estudos perceptuais, ele havia visto centenas de casos similares, mas algo naquele relatório o intrigava. Criança de Oklahoma alegando memórias de vida passada em Hollywood, murmurou para si mesmo, tamborilando os dedos na mesa. Conhecimento específico da indústria cinematográfica dos anos 1940. Sua assistente, Sarah, apareceu na porta com uma pilha de documentos. Dr. Tucker, a mãe da criança, ligou novamente. Ela parece desesperada. Tucker suspirou. Não que ele duvidasse da possibilidade. Havia documentado casos similares ao redor do mundo, mas casos americanos eram mais raros, especialmente com detalhes tão específicos sobre Hollywood. Marque uma videoconferência, decidiu ele. Quero falar com a família primeiro. 3 dias depois, a tela do computador mostrava uma família típica do interior americano. Kevin Hammonds, claramente cético, mantinha os braços cruzados. Cindy segurava Ryan no colo, o menino brincando distraidamente com um carrinho. Dr. Tucker, começou Cindy, eu sei que isso parece loucura, mas... Nada me parece loucura depois de 20 anos estudando esses casos, interrompeu Tucker gentilmente. Conte-me exatamente o que Ryan tem dito. Durante a próxima hora, enquanto ouvia os detalhes impossíveis, nomes de agentes de talentos, descrições de escritórios na Sunset Boulevard, conhecimento sobre contratos de estúdios, Tucker sentiu a familiar sensação de estar à beira de algo extraordinário. Ryan, disse ele, dirigindo-se diretamente ao menino, você pode me contar sobre seu escritório em Hollywood? O garoto levantou os olhos dos brinquedos. E por um momento, Tucker viu algo que o fez parar de respirar. Havia uma inteligência madura naqueles olhos azuis, uma expressão que não pertencia a uma criança de 4 anos. Era no andar alto, disse Ryan com voz firme. Eu podia ver toda a cidade, e tinha uma grande mesa onde eu lia os roteiros. Tucker sabia naquele instante que precisava ir para Oklahoma. A sala de estar dos Hammonds havia sido transformada num laboratório improvisado. Tucker havia trazido dezenas de fotografias antigas de Hollywood, todas embaralhadas e sem identificação, espalhadas sobre a mesa de centro como cartas de um baralho impossível. Ryan sentou-se no tapete, pernas cruzadas, com a seriedade concentrada de alguém muito mais velho. Suas mãos pequenas pegaram a primeira foto, um homem de terno numa festa dos anos 1940. Eu conheço ele, disse sem hesitar, apontando para uma figura no fundo da imagem. Trabalhava no estúdio. Muito engraçado, sempre contava piadas no set. Tucker verificou suas anotações. A foto era de uma festa privada da RKO Pictures em 1947. O homem que Ryan havia identificado era um executivo menor do estúdio, cujo nome raramente aparecia em registros públicos. E este? Tucker mostrou outra foto, desta vez de um restaurante elegante. Brown Derby! Exclamou Ryan, seus olhos se iluminando. Eu almoçava lá toda quinta-feira. Sempre pedia o mesmo prato. Bife mal passado com batatas. Cindy e Kevin trocaram olhares assustados. Ryan era uma criança notoriamente exigente com comida, que só comia nuggets de frango e macarrão com queijo. Mas foi a próxima foto que fez Tucker se inclinar para frente com interesse renovado. Era uma imagem granulada de um homem de meia-idade saindo de um prédio comercial em Hollywood. Ryan pegou a foto e ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele a segurou contra o peito como se fosse um tesouro precioso. Sou eu, sussurrou, a voz quebrando de emoção. Essa é minha foto. Eu lembro desse dia. Estava saindo do escritório e alguém tirou essa foto. Tucker sentiu seu coração acelerar. A foto era de Marty Martin, um agente de talentos relativamente obscuro que havia trabalhado em Hollywood nos anos 1940 e 50. Havia morrido em 1964,
mais de 40 anos antes do nascimento de Ryan. Como você sabe que é você, Ryan? Perguntou Tucker, sua voz científica mal disfarçando a emoção. Porque eu lembro, respondeu o menino simplesmente. Lembro de como era ser esse homem. O arquivo empoeirado se abriu com um rangido seco nas mãos de Tucker, revelando décadas de registros da Screen Actors Guild. Ele havia passado 3 semanas em Los Angeles, seguindo cada pista que Ryan havia fornecido, e agora estava na biblioteca de pesquisa da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Martin, leu ele em voz alta para o telefone, enquanto Cindy aguardava ansiosamente do outro lado da linha. Nascido em Nova York em 1903, mudou-se para Hollywood em 1935. E ele era realmente um agente? Perguntou Cindy, sua voz tensa. Tucker virou as páginas amareladas, cada documento confirmando detalhes que um menino de 4 anos de Oklahoma não poderia conhecer. Agente de talentos especializado em descobrir novos atores. Tinha escritório na Sunset Boulevard, número 6525. Exatamente o endereço que Ryan descreveu. Mas foi o próximo documento que fez Tucker parar de respirar. Uma foto oficial da agência, datada de 1949, mostrava Martin sentado atrás de uma grande mesa de mogno, exatamente como Ryan havia descrito. Cindy, disse Tucker, sua voz quase um sussurro. Ryan descreveu o escritório com detalhes perfeitos. A mesa, a vista da janela, até mesmo a cor das cortinas. Mas esses detalhes nunca foram publicados em lugar nenhum. Do outro lado da linha, escutou o som abafado de Cindy começando a chorar. Tem mais, continuou Tucker, folheando registros de contratos. Marty representava principalmente atores iniciantes. Tinha uma reputação de ser honesto num negócio cheio de trapaças. Exatamente o tipo de pessoa que Ryan tem descrito ser. Naquele momento, seu assistente de pesquisa apareceu com uma caixa adicional de documentos. Dr. Tucker, encontrei isto nos arquivos pessoais de Martin. Cartas, fotos pessoais, coisas que a família doou anos atrás. Tucker abriu a primeira carta, escrita à mão em papel timbrado da agência. Era de Marty para sua esposa, datada de 1952, descrevendo sua rotina diária. Almoços no Brown Derby às quintas-feiras. Reuniões matinais com produtores à vista de seu escritório no pôr do sol. Cada palavra correspondia exatamente às memórias que Ryan havia compartilhado. Meu Deus, murmurou Tucker, como é possível uma criança conhecer a vida íntima de um homem que morreu décadas antes de seu nascimento? A ligação chegou numa manhã fria de janeiro, acordando Tucker às 6h30. Era Cindy, sua voz carregada de uma emoção que ele não conseguia identificar. Dr. Tucker, você precisa vir aqui imediatamente, disse ela quase sem fôlego. Ryan, ele fez algo impossível. 2 horas depois, Tucker estava na sala dos Hammonds, observando Ryan sentar-se diante de uma pilha de roteiros antigos que o pesquisador havia trazido de Los Angeles. Eram scripts originais dos anos 1940, muitos ainda não publicados ou estudados academicamente. Pode ler este para mim, Ryan, pediu Tucker, entregando um roteiro de 1947 intitulado Desert Wind. Ryan pegou as páginas amareladas com cuidado, seus dedos pequenos traçando as linhas datilografadas. Seus olhos percorreram o texto por alguns momentos antes de ele começar a falar. Este é ruim, disse ele com uma autoridade que fez todos na sala se endireitarem. O diálogo não funciona. Os atores vão ter dificuldade com essas falas. Tucker verificou suas anotações. Desert Wind havia sido cancelado durante a pré-produção, precisamente por problemas com o roteiro e diálogos considerados não naturais pelos atores. E este, Tucker mostrou outro roteiro, Night in Reno, de 1948. Ryan sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Tucker havia visto nele. Ah, este eu lembro! Consegui 3 dos meus clientes para papéis pequenos neste filme. Foi um sucesso. Tucker sentiu suas mãos tremendo ligeiramente.
Night in Reno havia sido um sucesso modesto da época, mas como Ryan poderia saber sobre o casting de papéis menores? Mas foi quando Ryan pegou o terceiro roteiro que algo extraordinário aconteceu. Era The Last Sunset, um filme que nunca havia sido produzido. "Este me deixa triste", disse Ryan, sua voz ficando pequena e melancólica. "Era para ser meu último grande projeto. Eu tinha encontrado o ator perfeito para o papel principal, um jovem muito talentoso." Ele pausou, olhando pela janela com aquela expressão distante que se tornou familiar. "Mas eu morri antes de conseguir fazer o filme acontecer." O silêncio na sala foi absoluto. Tucker verificou seus registros. Marty Martin havia morrido em maio de 1964. The Last Sunset estava marcado em sua agenda para entrar em produção em junho do mesmo ano. O telefonema chegou numa quarta-feira chuvosa, 3 meses depois da primeira visita de Tucker. A voz do outro lado da linha era de uma mulher idosa, trêmula mas determinada. "Dr. Tucker, meu nome é Dorothy Martin. Era a esposa de Marty Martin." Tucker quase derrubou o telefone. "Senhora Martin, como a senhora conseguiu meu número?" "Vi uma reportagem sobre sua pesquisa na internet. Sobre o menino que diz ter sido meu marido." Sua voz quebrou ligeiramente. "Doutor, preciso conhecer essa criança." Uma semana depois, Tucker estava novamente em Oklahoma, desta vez acompanhado por uma senhora elegante de 89 anos que havia viajado de Los Angeles especialmente para aquele encontro. Dorothy Martin sentou-se na poltrona da sala dos Hammonds, suas mãos enluvadas dobradas no colo, observando Ryan brincar com seus carrinhos no tapete. Havia uma tensão no ar que todos podiam sentir. "Ryan", chamou Tucker gentilmente, "gostaria que você conhecesse uma pessoa muito especial." O menino levantou os olhos dos brinquedos e os fixou em Dorothy. Por um longo momento, eles simplesmente se olharam. Então, algo extraordinário aconteceu. Ryan se levantou lentamente, caminhou até a poltrona e, sem uma palavra, subiu no braço da cadeira e passou os braços pequenos ao redor do pescoço da senhora. "Eu senti sua falta", sussurrou ele em seu ouvido. "Senti muito sua falta, querida." Dorothy começou a chorar, suas lágrimas caindo silenciosamente enquanto abraçava aquele menino que de alguma forma conhecia o apelido carinhoso que apenas Marty usava para chamá-la. "Como você sabe me chamar assim?" perguntou ela, a voz embargada. "Porque eu te amo", respondeu Ryan simplesmente. "Mesmo neste corpo pequeno, eu ainda te amo." Tucker observava a cena com um nó na garganta, sabendo que estava presenciando algo que a ciência ainda não tinha palavras para explicar. Uma conexão que transcendia a morte, tempo e a lógica de tudo que ele pensava conhecer sobre a existência humana. A caixa de madeira rangeu quando Dorothy a abriu na mesa da cozinha dos Hammonds. Eram pertences pessoais de Marty que ela havia guardado por mais de 50 anos. Cartas, fotos, objetos íntimos que nunca haviam sido vistos por mais ninguém. "Estas são coisas que apenas eu e Marty conhecíamos", disse ela, sua voz trêmula de emoção. "Se este menino realmente é..." Ela não conseguiu terminar a frase. Ryan aproximou-se da mesa com curiosidade infantil, mas quando seus olhos pousaram no conteúdo da caixa, toda sua postura mudou. Seus ombros se endireitaram, sua expressão se tornou séria e focada. "Meu relógio", disse ele pegando um relógio de bolso dourado. "Meu pai me deu no meu 21º aniversário." Dorothy cobriu a boca com as mãos. "Marty me contou essa história centenas de vezes. O pai dele economizou por anos para comprar esse relógio." Mas foi quando Ryan pegou uma foto pequena e desbotada que a prova se tornou irrefutável. Era uma imagem de Marty jovem com uma mulher que não era Dorothy. "Minha primeira esposa", disse Ryan tristemente. "Helen. Ela morreu muito nova de tuberculose. Por isso demorei tanto para me casar de novo com você." Tucker verificou os registros que havia trazido de Los Angeles.
Marty havia se casado com Helen Morrison em 1928. Ela havia morrido em 1934, de tuberculose. Ele havia se casado com Dorothy apenas em 1945. Nunca falei com ninguém sobre Helen, sussurrou Dorothy, as lágrimas correndo livres agora. Marty raramente falava dela. Era doloroso demais. Ryan continuou examinando os objetos com uma familiaridade perturbadora. Um anel de formatura, cartas de amor que ele havia escrito para Dorothy, até mesmo um pequeno caderno com anotações sobre seus clientes. Este era meu livro de contatos secreto, disse ele, folheando as páginas manuscritas. Eu anotava aqui quais diretores eram honestos e quais tentavam enganar meus atores. Tucker examinou o caderno. As anotações eram íntimas. Opiniões pessoais sobre figuras poderosas de Hollywood que nunca haviam sido publicadas ou discutidas publicamente. Quando Ryan chegou à última página do caderno, ele parou. Havia uma data, 15 de maio de 1964, e abaixo, em letra trêmula: "Não me sinto bem. Dor no peito forte. Talvez devesse ver um médico. Marty morreu de ataque cardíaco em 16 de maio de 1964, disse Dorothy em voz baixa. Ryan fechou o caderno e olhou diretamente para Tucker. Eu sabia que ia morrer, disse com uma maturidade assustadora. Por isso estava com tanto medo. O escritório de Tucker na Universidade de Virgínia estava repleto de evidências. Fotografias, documentos, gravações em áudio e vídeo, tudo meticulosamente catalogado e verificado. 3 meses de investigação intensiva haviam produzido mais de 200 páginas de relatórios. É o caso mais bem documentado que já estudei, disse Tucker para sua equipe de pesquisadores reunida naquela manhã fria de março. 67 detalhes específicos verificados independentemente. 0 discrepâncias. Doutor. Sarah Chen, sua principal assistente, folheava os documentos com expressão concentrada. As implicações são enormes, Jim. Se estivermos certos sobre o que documentamos... Eu sei, interrompeu Tucker, removendo os óculos para limpar as lentes. 20 anos estudando reencarnação e nunca vi evidências tão claras. Ele se virou para o quadro branco onde havia desenhado uma linha temporal. Marty Martin morre em maio de 1964. Ryan Hammonds nasce em outubro de 2005. 41 anos de intervalo. E o conhecimento específico? Perguntou o Dr. Chen. Aí está o mistério, respondeu Tucker, apontando para pilhas de documentos. Ryan conhece detalhes íntimos da vida de Marty que jamais foram registrados publicamente. Conversas privadas, rotinas pessoais, até mesmo pensamentos e sentimentos que apenas o próprio Marty poderia saber. Ele pausou, organizando os pensamentos. Segundo as teorias tradicionais de reencarnação, a consciência mantém certas memórias e traços de personalidade entre vidas. Mas este caso vai além disso. Como assim? Ryan não apenas lembra da vida de Marty. Ele demonstra conhecimentos profissionais específicos sobre agenciamento de talentos, avaliação de roteiros, negociação de contratos, habilidades que levam décadas para desenvolver. Tucker apontou para uma gravação específica. Escutem esta conversa onde Ryan analisa um roteiro de 1948 com a precisão de um veterano da indústria. Ele identifica problemas estruturais que críticos especializados só perceberam anos depois. Então, você acredita que a consciência de Marty Martin realmente habita de alguma forma o corpo de Ryan Hammonds? Tucker suspirou profundamente. Como cientista, preciso considerar todas as possibilidades. Mas depois de toda essa investigação, é a única explicação que se encaixa em todos os dados. Ele olhou pela janela para o campus nevado. O que isso significa para nossa compreensão da morte, da consciência, da própria natureza da identidade humana? Isso, meus amigos, é uma questão que pode levar gerações para responder. 6 meses depois da publicação do relatório de Tucker, a vida dos Hammonds havia mudado completamente. A casa modesta em Muskogee,
tornou-se um ponto de peregrinação para pesquisadores, céticos e curiosos do mundo inteiro. Não foi o que esperávamos quando procuramos ajuda, confessou Cindy para Tucker durante uma de suas visitas de acompanhamento. As pessoas nos olham como se fôssemos uma atração de circo. Kevin, que havia gradualmente aceitado a realidade impossível da situação, observava Ryan brincar no quintal. O menino parecia mais em paz consigo mesmo, mas ainda havia momentos onde a personalidade madura de Marty emergia claramente. Ele está mudando, disse Kevin. Às vezes eu vejo mais do Ryan de 4 anos. Outras vezes é como conversar com um homem de 60. Naquele momento, Ryan correu até a varanda, segurando um desenho que havia feito. Era um prédio alto com muitas janelas e palmeiras ao redor. Mamãe, desenhei meu escritório, disse ele, entregando o papel para Cindy. Um dia, quando eu crescer, vou voltar para lá. Tucker pegou o desenho e comparou com fotografias antigas que havia trazido de Los Angeles. A precisão arquitetônica era impressionante. Ryan havia desenhado o prédio exatamente como era nos anos 1940, incluindo detalhes que só apareciam em plantas originais de construção. Ryan, disse Tucker gentilmente, você ainda quer voltar para Hollywood? O menino o encarou com aqueles olhos azuis que às vezes pareciam conter décadas de experiência. Não da mesma forma, respondeu ele, com uma maturidade que ainda surpreendia todos. Eu entendi que agora sou Ryan, mas as memórias de Marty me fazem querer trabalhar com filmes quando crescer. Cindy e Kevin trocaram um olhar. Haviam começado a aceitar que seu filho era, de alguma forma, uma fusão única de duas existências. Uma criança de Oklahoma com memórias e conhecimentos de um agente de Hollywood morto há décadas. Doutor. Tucker, disse Cindy, você acha que ele vai ficar bem? Que vai ter uma vida normal? Tucker observou Ryan voltar a brincar, correndo atrás de borboletas com a alegria simples de uma criança. Eu acho, disse ele cuidadosamente, que Ryan vai ter uma vida extraordinária. A questão não é se ele será normal, é como ele vai usar esse presente único que recebeu. A ligação chegou numa tarde quente de julho, quase 2 anos depois do primeiro encontro. Dorothy Martin estava no hospital e havia pedido especificamente para falar com Ryan. Ela quer se despedir, explicou a enfermeira para Tucker pelo telefone. Diz que precisa ver o menino uma última vez. 3 horas depois, Tucker estava com Ryan no hospital de Los Angeles, caminhando pelos corredores assépticos em direção ao quarto de Dorothy. O menino, agora com 6 anos, segurava a mão de Tucker com uma seriedade que ia além de sua idade. Ela vai ficar bem? Perguntou Ryan, sua voz misturando a preocupação infantil com uma dor adulta que Tucker havia aprendido a reconhecer. Ela está muito doente, Ryan, respondeu Tucker honestamente. Mas ela queria muito ver você. Encontraram Dorothy na cama do hospital, frágil, mas com os olhos ainda brilhantes. Quando viu Ryan, seu rosto se iluminou com um sorriso que parecia torná-la anos mais jovem. Meu querido menino, sussurrou ela, estendendo as mãos trêmulas. Ryan subiu na cadeira ao lado da cama e segurou as mãos dela com cuidado, como se soubesse exatamente como ela gostava de ser tocada. Eu não quero que você fique triste, disse Dorothy, sua voz fraca, mas determinada. Quando eu partir, você vai entender que às vezes as pessoas precisam se ir para que outras possam viver suas próprias vidas. Ryan assentiu gravemente. Você quer dizer que Marty precisa deixar Ryan ser só Ryan? Dorothy sorriu através das lágrimas. Exatamente. Você tem uma nova família que te ama, uma nova vida pela frente. Marty teve sua chance de viver e foi maravilhosa. Agora é sua vez. Ela apertou as mãos pequenas dele. Promete que vai ser feliz sendo Ryan, que vai deixar aquele homem velho descansar em paz. Ryan ficou em silêncio por um longo momento, e Tucker podia ver uma batalha interna acontecendo. 2 identidades finalmente encontrando um acordo. Eu prometo, disse Ryan finalmente. Mas eu nunca vou esquecer o amor que vocês 2 tiveram.
Dorothy fechou os olhos, uma expressão de paz absoluta tomando conta de seu rosto. Nem eu, querido. Nem eu. Ela morreu 3 dias depois, dormindo pacificamente. E algo mudou em Ryan a partir daquele momento. Como se uma parte dele finalmente tivesse encontrado a paz que procurava. 5 anos depois, Tucker retornou a Muskogee para uma última visita de acompanhamento. Encontrou Ryan, agora com 9 anos, no quintal traseiro da casa, filmando seus amigos com uma câmera digital que havia ganhado no aniversário. "Ação!" gritou ele, dirigindo uma cena improvisada onde seus colegas interpretavam super-heróis. Sua paixão pelo cinema era evidente, mas agora era a paixão genuína de uma criança, não as memórias melancólicas de um homem morto. "Dr. Tucker!" Ryan correu para cumprimentá-lo, todo sorriso e energia infantil. "Quer ver o filme que estou fazendo? É sobre um menino que salva o mundo." Durante o jantar, Tucker observou uma família transformada. Ryan falava animadamente sobre escola, amigos, seus planos de fazer filmes quando crescesse. Ainda havia ecos de Marty, sua compreensão intuitiva sobre narrativa, seu olho para detalhes cinematográficos. Mas agora eram ferramentas que Ryan usava para construir sua própria identidade. "As memórias ainda estão lá?" perguntou Tucker quando ficaram a sós. "Às vezes", respondeu Ryan, com a honestidade direta que Tucker havia aprendido a esperar dele. "Mas agora elas são como fotos antigas numa gaveta. Posso olhar quando quero, mas não preciso viver nelas." "E você está feliz sendo Ryan?" O menino sorriu, um sorriso completamente seu, sem traços da melancolia que Tucker havia visto anos antes. "Muito feliz", disse Ryan. "Marty teve sua vida e foi boa. Agora é minha vez de ter a minha." Naquela noite, enquanto Tucker preparava suas malas no hotel, refletiu sobre a jornada extraordinária que havia documentado. O caso de Ryan Hammonds não apenas desafiava tudo que a ciência conhecia sobre consciência e identidade, mostrava algo ainda mais profundo sobre a capacidade humana de integração e crescimento. Seu relatório final, publicado meses depois, se tornaria um marco na pesquisa sobre reencarnação. Mas para Tucker, a verdadeira vitória não estava nas evidências científicas que havia coletado. Estava na imagem que levava consigo. Um menino de 9 anos correndo pelo quintal com seus amigos, rindo alto enquanto perseguia sonhos que eram completamente seus. Ryan havia encontrado uma forma de honrar o passado sem ser prisioneiro dele, de carregar memórias antigas sem perder sua própria infância. E talvez, pensou Tucker, enquanto olhava as estrelas pela janela, essa fosse a lição mais importante de todas. Que somos mais do que a soma de nossas experiências, mais do que uma única vida pode conter. Somos a prova viva de que a consciência humana é um mistério muito mais belo e complexo do que jamais ousamos imaginar. Na casa dos Hammonds, Ryan dormia peacefully, sonhando não com os escritórios ensolarados de Hollywood dos anos 1940, mas com as aventuras que o aguardavam como diretor de cinema do século XXI. 2 vidas, 2 épocas, uma única alma que havia aprendido que o maior mistério não é de onde viemos, mas quem escolhemos nos tornar.